Então vamos lá. Na última aula, a gente falou sobre colisões, né, que é uma consequência da conservação da quantidade de movimento. E hoje a gente vai classificar as colisões. Ah, professor, o que a gente vai usar de parâmetro? Bom, quando você pensa nas colisões, a gente pensa na conservação da quantidade de movimento. Só que a classificação das colisões, ela não é alterada pela conservação da quantidade de movimento, e sim pela conservação de energia. Para ser mais preciso, de energia cinética. Então, é este parâmetro aqui que será base para a gente poder falar assim, é uma colisão X, Y, Z. Tá? Considerando que o sistema sempre é isolado, que a quantidade de movimento se conserva. Para isso, eu preciso que vocês relembrem um conceitinho que vocês já viram um pouquinho comigo e também com o Renan, que é a velocidade relativa. Tá? Nós precisaremos desse conceito, velocidade relativa. O que é uma velocidade relativa? A velocidade relativa é quando você altera o referencial. Então, quando você tem a alteração do referencial. É uma coisa bem tranquila de fazer. Tá? Uma das coisas mais tranquilas, por sinal. Essa última parte, essa aqui é a última pincelada em colisões, já quando começar a apostila 4, que o Renan já vem trabalhando com vocês faz tempo, já não vai ter mais colisões. Então, pelo menos não como linha guia do nosso conteúdo. Então, a gente altera o referencial para um dos objetos. Por exemplo, vou colocar vários exemplos aqui, que eu acho que vai ficar mais fácil. Deixa eu até desenhar já todos. Então, aqui eu vou ter o exemplo 1. Aqui, deixa eu ver. Aqui eu vou ter o exemplo 2. Aqui eu vou ter o exemplo 3. Aqui 4, tá bom. Então, exemplo 1, exemplo 2, exemplo 3 e exemplo 4. No exemplo 1, eu tenho uma bolinha aqui. Tá? Fazer a bolinha com o negócio de fazer bolinha, para ficar bonitinho, né? Bolinha. E temos uma outra bolinha aqui. No exemplo 3, eu vou até mudar as cores das bolinhas para vocês não acharem que é o mesmo caso. Aqui eu tenho uma bolinha, ou algo parecido com uma bolinha, e aqui eu tenho outra bolinha. Aqui eu tenho no 3 uma outra bolinha. E uma bolinha. E por fim, aqui e aqui. Tá? Bom, agora eu vou representar as velocidades dessas bolinhas em relação ao solo. Então, por exemplo, aqui, essa aqui se movimenta para cá com 8 metros por segundo e essa está parada. 0 metros por segundo. Aqui, essa se movimenta para cá com 3 metros por segundo e essa para cá com 4 metros por segundo. No terceiro caso, para cá com 11 metros por segundo e essa aqui vem para cá com 3 metros por segundo. 3 não, 4 metros por segundo. E nesse último caso, essa aqui está com 2 metros por segundo, essa aqui com 7 metros por segundo. Tá, essas velocidades são em relação ao solo, são as velocidades que normalmente a gente mede, né? Quando a gente vai calcular a velocidade, a gente fala 8 metros por segundo, 20 metros por segundo, 72 km por hora em relação, normalmente, ao solo é o nosso referencial.
Aqui eu vou mudar os corpos de referência. Então eu vou fazer de conta que um dos corpos é o meu referencial. Vamos analisar a primeira situação. Qual a velocidade relativa entre esses dois corpos? Ou seja, pensa assim, a cada segundo, o que acontece com o movimento deles? O da direita não se movimenta, o da esquerda se movimenta 8 metros por segundo. Então, a cada segundo, eles se aproximam 8 metros por segundo. Né? Que não vai mudar muito porque não está parado. Então, a cada segundo, eles ficam 8 metros mais próximos. No exemplo 2, que aí eu acho que vai começar a ficar claro aí o que eu estou tentando explicar para vocês, eu tenho um corpo indo para a esquerda, 3 metros por segundo, e um indo para a direita, 4 metros por segundo. A cada segundo que passa, eles vão se movimentar. O corpo da esquerda, com 3 metros por segundo, vai para a esquerda, a 3 metros a cada segundo. E o corpo que está na direita vai para a direita, 4 metros a cada segundo. Então, a cada segundo, eles se distanciam 7 metros. Tá? Por quê? Porque a cada segundo, um vai andar 3 metros para a esquerda, o outro 3 metros, 4 metros para a direita, e aí eles estão se distanciando 7 metros a cada segundo. 7 metros por segundo. O que eu fiz aqui no final das contas? É que eu somei, né? Eu acabei somando esses valores, que é a mesma coisa que eu fiz aqui. Só que 8 com 0 é 8, e aqui 3 com 4 é 7. O exemplo 3. No exemplo 3 eu tenho uma bolinha indo para a direita, meio laranjadinha ali, 4 metros por segundo, e a que está vindo atrás 11 metros por segundo. Então, a cada segundo, a bolinha que está na direita ela anda 4 metros, e a bolinha que está atrás ela anda 11, só que na mesma direção e sentido. Então, aqui elas não se afastam. Eu não vou somar essa distância, elas se aproximam. Como elas se aproximam, né, eu vou usar aqui o sinal negativo, e a velocidade relativa vai ser 11 menos 4, que dá 7. Tá? Foi só uma coincidência dar o mesmo valor do outro ali. Então, a cada segundo, elas se aproximam 7 metros. Por quê? Porque uma anda 4, a outra anda 11. A diferença entre o tanto que cada um mandou é de 7 metros a cada segundo. No último caso, elas se aproximam. Então, eu já vou até colocar aqui ó, o mais, né, porque elas estão se aproximando. E a velocidade relativa aqui, tá? Uma anda 2 metros para a direita, a outra anda 7 metros para a esquerda. Então elas estão se aproximando 9 metros a cada segundo. Tá? Então, para calcular a velocidade relativa, em relação que a gente vai usar aqui, né? Existem outras coisas ali, outros métodos, outros problemas específicos. Mas para o que a gente vai usar aqui, gente, que está ótimo, não precisa mais do que isso. Tá? O que vocês precisam entender ou lembrar mesmo? Que toda vez que os corpos, que os vetores, deixa eu fazer aqui, ó, de outra cor. Toda hora que os vetores das velocidades tiverem o mesmo sentido, tá, professor? Onde que eles têm o mesmo sentido? No exemplo 3. Tá? Que os dois vetores estão na horizontal e ambos para a direita, que é o sentido. Você vai subtrair os vetores de velocidades para achar a velocidade relativa. Agora, se esses vetores velocidade, espera aí, tiverem sentidos opostos, eu vou somar as velocidades. Tá, professor, deixa eu mudar essa cor aqui, gente, para fazer uma diferenciação aí para vocês. Espera aí, só aqui. Sentidos opostos. Aí eu tenho uma soma dessas velocidades, tá? Então, quem são esses casos 2 e
4, que os vetores estão assim ou estão assim, tá? Ah, professor, e o caso 1? O caso 1 dos vetores não existe, então tanto faz, né? Se somar a 0 ou subtrair 0 dá na mesma. Então, se eu pedir velocidade relativa, e a gente vai precisar desse conceito para classificar as colisões, é isso que você vai calcular, tá? Perguntinha. Beleza? Alguém quer... Professor, não entendi ali, tá? Claro que isso aqui é só um artifício que a gente vai usar depois. Tá? Quero um tempinho para copiar, tá beleza? Posso pro próximo, como que é? Vocês querem um tempinho? Já tiraram, já copiaram, já tiraram print, sei lá o que vocês fizeram aí. Enquanto eu vou me hidratando. Pode continuar. Então vamos lá, jovens. Acabou o café, vai na água. O próxima parte aqui agora sim é a classificação dessas colisões, tá? E para classificar essas colisões, a gente vai usar a relação da energia, tá? Mas vocês vão calcular um negócio chamado coeficiente de restituição. E é aqui que vai entrar restituição. É aqui que é um Ezinho minúsculo, que é onde vai entrar a velocidade relativa, tá? Bom, esse coeficiente de restituição a gente calcula assim, ó, E é igual velocidade de afastamento por velocidade de aproximação, tá? Então, vamos fazer aqui a legendinha, coeficiente de restituição. Essa velocidade é uma velocidade relativa, tá? Então, velocidade relativa de afastamento. A gente está pensando em colisão, né? Afastamento só pode acontecer depois da colisão. Porque se eles se afastam antes da colisão, não tem colisão, né? Então, essa propriedade aqui já é algo do ponto final da colisão. Velocidade de aproximação. Velocidade relativa de aproximação. E quando é que eles se aproximam? Antes da colisão, né? Antes da colisão. Certo? Então é isso aqui. Quando você calcular esse Ezinho não tem unidade, tá? Ele é adimensional. Ele é um valor aqui, as velocidades. Eu vou colocar em metros por segundo, gente, que é o sistema internacional, mas pode estar em quilômetros por hora. Tá? Aqui não tem obrigatoriedade, portanto sejam iguais. Quando você calcular esse E, ele vai poder ter alguns valores. Tá? Quais valores são esses? Esse E pode valer 1. Esse E pode estar entre 1 e 0, 0, alguma coisa. E esse Ezinho pode valer 0. Tá? Só. O que acontece em cada um dos casos? Se você calcular o Ezinho e der 1, você tem uma colisão perfeitamente elástica. O que significa uma colisão perfeitamente elástica? Uma colisão perfeitamente elástica é aquela que a energia cinética inicial é igual à energia cinética final. Então, nessa aqui, a gente tem a conservação de energia. Entre 0 e 1, ela é parcialmente elástica. Então, como o próprio nome diz, ela não é totalmente elástica ou perfeitamente elástica. Então, para esta situação, você tem a energia cinética inicial maior que a energia cinética final. Você tem um pouco de dissipação de energia.
Mas em todas as colisões, você tem como obrigatoriedade que a quantidade de movimento inicial é igual à quantidade de movimento final, para o sistema isolado. Então a quantidade de movimento vai se conservar, você vai usar isso aí para calcular algumas coisas até. A energia não, depende, tá? A energia não é uma obrigatoriedade para esses casos. E o E igual a zero é a inelástica ou anelástica, em que você também tem dissipação de energia, só que a energia cinética inicial é muito maior que a energia cinética final. E essa última colisão é a única que, se você observar, só olhar para ela, você sabe que ela está acontecendo. Porque essa equação aqui, gente, só tem um jeito de dar zero. Você não pode zerar a parte de baixo da fração. Você não pode dividir por zero. Então o único jeito de E ser zero é a velocidade de afastamento ser zero. Aqui em cima, esse termo de cima. Isso significa que esta colisão ela só acontece quando você tem, após os corpos colidirem, o repouso ou a união. Ou seja, um corpo bateu no outro, os dois se arrastaram, foram juntos ali para qualquer lado. Tá? Então, a colisão, calcular a velocidade antes e depois, a gente já viu como que faz na última aula. E, por sinal, a resolução dos exercícios que eu passei para vocês tentarem fazer na segunda-feira, né, eu vou postar já hoje, junto com as aulas, mas ela é relativa amanhã, então, né, vocês têm um tempinho ainda para tentar lá no canal de atividades. A gente vai usar aquilo ainda para achar a velocidade final inicial. Se você já tem um problema, se você já tem uma situação em que já foi exposto qual é a velocidade inicial, qual é a velocidade final, tá? Ou seja, antes e depois, você vai trabalhar da seguinte maneira. Então, olha só. Vou colocar as bolinhas aqui. Opa, sim, ficou bem legal. Aqui, aqui. Vai ser do mesmo tamanho, né? Mas tudo bem. Aqui e aqui. Aqui ela tá vindo desse jeito. Eu tenho aqui uma... Deixa eu mudar de cor. Espera aí. Aqui está tudo beleza. Eita! Aqui eu tenho 4 metros por segundo. Aqui 2 metros por segundo. Depois da colisão, aqui eu tenho 3 metros por segundo. E aqui eu tenho 1 metro por segundo, tá? Aqui eu sei que é antes da colisão. Aqui eu sei que é depois, né? Porque elas estão se afastando. Vamos calcular o E para esse caso que eu acabei de criar aqui. Só para ver o que acontece. Bom, para calcular o E eu preciso da velocidade relativa. Qual é a velocidade relativa antes da colisão? 6 metros por segundo. Eles estão se aproximando, então eu somo as velocidades, né? Os vetores são opostos. Depois da colisão, eles... Espera aí, gente, só melhorar. Arrumar um negócio aqui, senão vai desligar. Pronto. Depois da colisão, tá? Os vetores continuam opostos. Então também vou somar. Só que aqui dá 4 metros por segundo. O Ezinho é a velocidade de afastamento sobre a de aproximação. Qual a velocidade de afastamento? É aquela depois da colisão, que é 4. Velocidade relativa. Qual a velocidade de aproximação? A velocidade relativa antes da colisão. Então aqui é 4 e aqui é 6. Quando você divide 4 por 6, é 2 terços, né? Isso aqui é equivalente a 2 terços. E se você fizer a divisão, vai dar aproximadamente 0,67. 0,67 está entre 1 e 0. 0,67. Então, esta colisão, pela classificação que a gente tem aqui dos Ezinhos, é de parcialmente elástica.
tá? Não sei se ficou ruim para vocês enxergarem. É que aqui a tela que eu uso de retorno aqui para mim, ela é pequenininha, tá? Se ficou alguma coisa ruim para vocês enxergarem, vocês me avisem por aí. Então, é isso que a gente vai fazer, tá? Tem a aula que eu vou gravar aqui na sequência para subir já como nossa próxima aula gravada de hoje. São vários exemplos, várias colisões que eu vou calcular a velocidade relativa e coeficiente. Velocidade relativa e coeficiente. Velocidade até ficar até um pouco, sabe, repetitivo. Mas é isso que você precisa fazer. Calcular a velocidade relativa inicial. Calma aí, gente, vou liberar a chamada. Aguenta aí, calma aí. Eu não liberei a chamada ainda. Pronto. Por favor, agora vocês podem colocar de novo aí. Tá, do Gustavo ali pra cima não gravou, tá? Então vocês precisam mandar de novo. Então é isso aí, tá? É a última parte das colisões. Então o exercício ele pode trabalhar perguntando qual é o tipo de colisão, qual é a velocidade final inicial antes e depois da colisão. A gente tem lá a conservação da quantidade de movimento para determinar isso. A partir do tipo de colisão você sabe o que acontece com a energia, tá? No mundo real, gente, a colisão do EZ igual a 1 é muito improvável. É situações muito específicas que a gente pode aproximar para uma colisão que você não tem dissipação de energia, porque tem atrito no mundo, né? Mas nos exemplos, a maioria vai ser a colisão perfeitamente elástica, em que a energia se conserva. Ok? Se alguém tiver alguma dúvida, gente, fique à vontade. Eu vou deixar um pouquinho aberto aqui, porque provavelmente vocês vão copiar, né? Esse que tá um pouco mais cheio esse quadro. Tá? Mas se alguém tiver alguma dúvida, só perguntar aí. Tô vendo aqui se tá tudo certo. Beleza. E é isso aí, tá? Então eu vou gravar na sequência aqui a aulinha da resolução dos exercícios. Tem só um problema. Na apostila de vocês não tem quase nada disso aqui. Tem a explicação, tem a informação do conteúdo, mas não tem exercício. Então eu peguei alguns da internet pra gente fazer. Então, quando você for assistir lá, você dá aquele esqueminha, né? Pausa, tenta fazer, solta, vê como que faz. Tá? Se tá no YouTube mesmo, tá sossegadão. Beleza? Então, galera, bom dia aí pra vocês, de aulas, ânimo, tá acabando o ano. E lembrando vocês também que quarta-feira que vem é a nossa provinha. Então, só temos aulas nossas aí até segunda-feira. Na quarta já é prova. Então, galera, falou, até mais.